Olá, mulheres, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar um pouco mais sobre medo, continuando o vídeo 1, falando sobre a origem do medo, esse será o assunto do vídeo 1. E nesse vídeo eu vou especificar os medos que não fazem sentido. Porque alguns até fazem, alguns até coerente, porque o cérebro entende que nós estamos em risco, então ele manda os estímulos para a gente sair dessa situação de perigo. Mas tem muitos medos que não fazem sentido nenhum. E eu vou especificar quais medos são esses para que vocês comecem a ter clareza dos medos que vocês têm, mas que não fazem sentido para a vida de vocês. Eu sou Michele Castro, sou terapeuta cristã e vamos dar início a esse vídeo. É o segundo vídeo da série em que eu estou falando sobre medo. Então, vai lá na playlist, vai lá no meu canal, vem aqui no meu canal, meu perfil e vejam o primeiro vídeo. No vídeo 1, nós aprendemos que o medo é um mecanismo de defesa. Então, todas as vezes que que o cérebro entende que está em perigo, entende que alguma coisa está errada, ele manda o estímulo para sairmos daquela situação de perigo. Então, quando nós estamos em um prédio alto, numa varanda alta, dá aquele frio na barriga, dá aquela vertigem, o cérebro está nos dando estímulos para que nós entendamos. Você está em perigo, você tem que sair daqui, você tem que se afastar, porque a sua vida está em risco. Todas as vezes que temos pessoas mais idosas, melhor, tem um medo de cair, medo de sair sozinha, mas é um medo que faz sentido, porque é um medo que pode colocar a vida das pessoas em risco. Não precisa ser um idoso para tropeçar e vir a sofrer um dano grave, um acidente grave, tá? Mas se sair na rua, estiver em um lugar irregular e houver esse medo de cair, também é um medo que faz sentido. A vida está em perigo. E tudo o que o cérebro faz, todo movimento que o cérebro conduz às nossas vidas é para que nós continuemos no seguro, para que nós continuemos bem, para que a vida não corra risco de ser eliminada, de ser exterminada. O cérebro é muito inteligente, ele faz tudo isso sozinho. Então, eu quero falar para vocês, faz sentido ter medo da mudança? Faz sentido ter medo do novo? Faz sentido não querer o novo por considerar que não vai ser bom? Porque assim, nós não temos como saber se vai ser bom ou se vai ser ruim antes de estar dentro dessa oportunidade, antes de experimentar, antes de fazer acontecer. Nós não temos como saber antes, somente quando nós estivermos dentro dessa possibilidade. Então tem gente que recebe uma promoção no trabalho e assim, antes da promoção, é uma pessoa excelente, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que conduz bem a equipe, é uma pessoa que trabalha bem. E de repente, ela recebe a oportunidade de subir de cargo e ganhar mais. E aí essa pessoa começa a não dar conta do trabalho, começa a ser incompetente, começa a não respeitar os prazos, faz coisas que ela não fazia antes. E aí vocês se perguntam, ou se falem, mas isso não faz sentido nenhum, é uma boa oportunidade, a pessoa tem que aproveitar mesmo, ela tem que ir lá e aproveitar essa oportunidade, mas não é todo mundo que consegue. Na verdade, poucas pessoas conseguem. Agora, vocês imaginam o porquê disso? Se aquele salário que a pessoa receber a mais for demais pro coração dela, for demais pro emocional, ela vai fazer coisas para destruir essa oportunidade. Se a pessoa tem medo de não dar conta daquele salário, ela vai lá e vai tomar escolhas que ela realmente não vai dar conta desse salário. Se ela tiver medo que os outros pensem que ela vai ser uma metida por causa desse salário maior e por causa das novas possibilidades que ela vai ter na vida por causa do salário maior, ela vai
se tornar incompetente, vai parar de entregar as coisas no prazo, vai parar de conduzir bem a equipe só por causa do medo de parecer metida, só por causa do medo de não dar conta daquele salário. Agora eu pergunto, a vida está em risco nessa situação? O cérebro sentiu um medo e ele manda o estímulo de perigo. O estímulo de perigo nessa situação é não entregar as coisas no prazo, não conduzir bem a equipe. Esse é o estímulo de perigo. Porque aí, com essa emoção do medo da oportunidade, ela começa a tomar escolhas que vai acabar com tudo. Faz sentido? O cérebro está em risco, vai ser um risco de vida, vai morrer, vai tropeçar, vai sofrer um acidente grave? Não, mas o medo ainda está lá. Então, uma pessoa que vive uma realidade dessa, que medo ela está expressando? Qual é a origem desse medo? Qual é a origem desse comportamento? Por que inconscientemente a pessoa vai lá e acaba com a oportunidade que ela recebeu? É quando a pessoa perde o emprego de repente e perdendo o emprego mesmo. Aí é aquela pessoa que pensa, nossa, eu tinha uma oportunidade incrível, eu tinha um trabalho incrível, eu tinha ótimos funcionários, eu tinha ótimos colegas de trabalho, mas eu perdi tudo e agora eu tento restituir, mas eu não consigo, porque aí cria-se outro medo, o medo de acontecer de novo, o medo daquela situação se repetir, o medo angustiante de viver a mesma perda. Começa a vir o medo de perder, o medo de sofrer. E aí a pessoa coloca tanto medo em si mesma que pode ser que ela comece a trabalhar com outra coisa, só para não voltar para aquela realidade em que ela sofreu. E tudo isso por causa do medo. Então, vejam que aprender a lidar com as próprias emoções é algo que toda pessoa deveria estar fazendo. Todas as pessoas deveriam entender os padrões da sua mente, os padrões dos medos que sente, tudo, porque isso interfere nas decisões. Essa mulher é um caso aleatório, tá? Mas essa mulher, dessa história que eu tô contando pra vocês, ela não deve acreditar que a culpa é dela. Normalmente não acredita, tá? Normalmente culpa qualquer pessoa, menos a si mesma. Ela deve pensar que foi por acaso, deve pensar que foi uma coisa aleatória da vida. Ai, trocou o chefe não foi com a minha cara. Mas dificilmente a pessoa vai admitir que começou a ser incompetente. E também dificilmente ela vai admitir que ela viveu, isso tudo aconteceu por causa do medo. E aí ela vai continuar vivendo a vida dela com esse medo e, claro, uma outra bagagem de medo, porque outros medos vieram na cola do primeiro. E a pessoa vai viver com medo de viver algo novo, com medo de tentar, com medo de fracassar, com medo de parecer metida, com medo de dar certo. Tem gente que tem medo de dar certo. Porque dar certo, às vezes, é ficar longe financeiramente da mãe, é ficar longe financeiramente do pai, é fazer diferente da família. Só que o cérebro entende que se ele faz diferente da família, ele não pertence mais àquele núcleo familiar. As crenças fazem com que esse comportamento fique mais intenso, porém não são pensamentos verdadeiros, não são medos verdadeiros. E por causa disso, por causa dessa estrutura emocional desequilibrada e desordenada, cada pessoa deveria entender suas próprias emoções. Porque entendendo, vai entender a origem, vai entender os motivos de tomar certas escolhas e vai corrigir rotas. Porque todas as pessoas que não sabem, que não entendem como o medo funciona,
os medos que a própria pessoa tem, enfim, medo do novo, medo de ter um bom trabalho, medo de ter um bom salário. Quem não sabe como o próprio cérebro lida com essas novas informações, provavelmente sempre vai dar errado na vida. Mas vai acreditar que foi por acaso, vai acreditar que os outros é que são culpados, vai acreditar que qualquer outra coisa é o problema, menos a si mesmo. Então, que medo você tem que visivelmente não faz sentido? Eu quero que você se questione. Pense nos seus medos. Respira fundo. Deixa vir a sensação. Deixa o medo vir. Deixa a memória do medo vir. Esse medo te leva para qual lugar? Esse medo te leva para qual memória? Esse medo te faz lembrar de alguém? Esse medo te faz lembrar de algo que você ouviu a seu respeito? Como você gostaria de lidar com esse medo? Pensa, deixa vir a memória, deixa vir a sensação e tome como uma reflexão para os seus próximos dias. Veja se você consegue encontrar as respostas para essas perguntas. Para você começar a entender o padrão do seu medo, para você começar a entender a origem. O primeiro pensamento que você tiver provavelmente é a resposta da origem do medo, ou de quem te causou o medo, ou por que você repete esse medo, se ele vem mesmo de você, se ele é a repetição de uma outra história. O seu cérebro sabe de tudo, tá? Tá no seu inconsciente. Você só precisa trazer a consciência para você começar a entender o seu funcionamento. E quando você entender o seu funcionamento, você vai conseguir desvendar os mistérios dos seus medos. Esse é o vídeo de hoje. Eu queria falar mais, mas vai ficar muito longo, então eu vou parar por aqui. Vou deixar o restante para um próximo momento, para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, compartilhem se vocês estão gostando. Mulheres que estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui no link, um link na descrição do meu grupo terapia, onde esses assuntos são abordados e escolhidos lá, para que vocês também participem, para que vocês também explorem seus medos, para que vocês também tenham companhia no processo de desenvolvimento da vida de vocês. Eu vou deixar aqui o link do grupo terapia para vocês entrarem lá, para vocês terem companhia nos processos de desenvolvimento de vocês. Eu também vou deixar aqui um link na descrição, que é o meu link de agendamento, para você que quer fazer terapia, que quer trabalhar junto com uma terapeuta cristã, dentro de uma abordagem bíblica, glorificando a Deus. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Eu te convido a acessar para começar o seu processo terapêutico, para começar o seu desenvolvimento. Mulheres que já são do grupo terapia, que estão vendo esse vídeo até aqui, façam esse exercício que eu passei. Respirem, fiquem bem. Vocês estão seguras, vocês estão ok, o coração está no lugar. E me fala lá no grupo que sentimento vocês tiveram. Quais lembranças vocês perceberam? Quais sentimentos? Qual foi a percepção? Vocês sentiram algo no corpo? Vocês sentiram algo na cabeça? Vocês sentiram uma intuição? Me contem como foi a experiência. Me contem aonde essa reflexão levou vocês. Para que a gente juntas continuemos aprendendo e amadurecendo o sentimento de vocês, tá bom?
Então, por hoje é só, por esse vídeo é só. Eu sou Michele Castro, sou terapeuta cristã e sejam muito bem-vindas a este canal.